Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse no coração de cada um de nós. Como o Eduardo já falou, nós fomos convidados ontem para falar hoje neste programa do Ministério Pessoal. Brincadeira à parte, nós queremos hoje traçar um paralelo entre o que viveu Israel ao sair do Egito e o que vivemos hoje como adventistas do sétimo dia. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar. Abramos a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Versículos de 6 e 8. Versículos 6 e 8 do capítulo 1. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, glória te damos porque estamos na tua presença para o estudo da tua palavra. Nós queremos te rogar que tu estejas com tua igreja aqui e em todos os cantos onde ela se reúne. Fica conosco, ajuda-nos a entender a tua palavra, em nome de Jesus te rogamos. Amém. Atos, capítulo 1, versículos 6 até 8. Leiamos. Então, os que estavam reunidos com ele lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos cumpre conhecer o tempo, aliás, os tempos, ou a época em que o Pai reservou pela exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Verificamos que nesse texto nós temos um diálogo entre Deus, aliás, Jesus Cristo e os discípulos que estavam reunidos com ele. E a pergunta é: qual é o plano de Deus para o seu povo hoje? E qual foi o plano de Deus para o seu povo ao saírem do Egito? Não era vontade de Deus que o povo de Israel, os seus filhos, vagassem pelo deserto durante 40 anos. O Senhor desejaria conduzi-lo diretamente pela estrada dos filisteus, junto ao mar Mediterrâneo, até Canaã. Mas Deus, onipotente e onisciente, sabia também que, se os conduzisse pela estrada dos filisteus, costeando o mar, eles iriam encontrar muita dificuldade, pois lutariam contra gigantes e contra os exércitos de 10 nações cananeias que ali viviam. O Senhor Jeová sabia também que eles teriam que lutar contra a fome, contra o deserto e contra os seus próprios egos. Por isso os guiou pelo deserto e os fez atravessar o Mar Vermelho como em terra seca, de forma miraculosa, porque
se eles tentassem voltar pelo caminho do Mar Vermelho, eles teriam certeza que Deus não abriria o Mar Vermelho pela uma segunda vez, para que eles voltassem à escravidão. O que Deus queria era que eles continuassem vitoriosos e seguissem para a Palestina, para formar uma nação poderosa para ser a luz do mundo. Para muitos israelitas, reclamadores, murmuradores, como Datã, Abirã e outros, era mais fácil viver na escravidão lá no Egito, comendo o resto que sobrava da mesa do faraó, se alimentando com sopa de cebola, comendo pepino, e para eles isso era tudo. Mas o Senhor ordenou que eles voltassem pelo caminho do Mar Vermelho, depois que atingiram um ponto importante na sua jornada, que foi a sua chegada a Cádiz Barneia. Chegando a Cádiz Barneia, o povo estava vitorioso, muito feliz e satisfeito com as vitórias que tinha alcançado até ali. E havendo Moisés mandado espionar a terra, os espiões voltaram trazendo 2 tipos de informação. A terra era muito boa. O Vale do Jordão era muito fértil, produzia muito alimento, era terra de gado, realmente terra que manava leite e mel. Mas, havendo Moisés ordenado a volta desses espias, eles trouxeram 2 discursos. O primeiro de que lhes falei era bom, mas o segundo era péssimo. Eles disseram: a terra devora os seus habitantes, ali moram gigantes, diante dos quais nós éramos como gafanhotos. Realmente, a Palestina tinha muitos gigantes. Os anequins, descendentes de uma raça de gigantes pré-históricos. E eles passaram muita dificuldade. Murmuraram contra Moisés e Arão e disseram que seus filhos seriam aprisionados pelos cananeus, suas mulheres seriam violentadas e eles seriam mortos. Aí disseram: não tinha sepultura suficiente do Egito para que lá morrendo fôssemos sepultados, e nos trouxestes para esse deserto para que morramos de sede e fome. E Deus, ouvindo isso, mandou alimento para eles. Primeiramente, o alimento dos anjos. E numa manhã, sem que eles esperassem, começou a cair maná. E eles colheram maná e comeram de todas as formas. Fizeram bolos, fizeram assados, cozidos, fizeram sopa de maná. Mas todos nós sabemos que quando a gente come a mesma comida todo dia, enjoa. Verdade? É verdade. Mas o pão do céu que Deus dava para eles era muito saboroso. Pelo menos os anjos fiéis a Deus nunca reclamaram. Mas os filhos de Israel, murmuradores, reclamavam. O Senhor ouviu as murmurações deles e atendeu-lhes o pedido. Ah, vocês querem morrer no deserto? Pois vocês vão morrer no deserto. Toda aquela gente acima de 20 anos que saiu do Egito
e que viu as maravilhas que o Senhor operou ali, durante 40 anos peregrinou e foi morrendo uma após outra, escapando só 2, Josué e Caleb. Deus é justo. Eles não pediram que preferiam morrer no deserto, e Deus então concedeu o seu pedido. Toda aquela gente pereceu e levantou-se uma outra geração. Aqueles garotos, aquelas crianças que eles temiam que caísse na mão de inimigos, levantou-se e, chefiados por Josué, entraram na terra prometida. Não era plano de Deus que o seu povo permanecesse tanto tempo, peregrinando pelos desertos, perecendo. Também hoje não é plano de Deus que nós permaneçamos neste mundo cruel. Que nós permaneçamos neste mundo cheio de dores, cheio de tristezas, sofrimentos e morte. E aí eu chamei a este sermão o título da meditação de ontem. Cristo já poderia ter voltado? Sim ou não? Sim. E por que ainda não veio? O que falta? Muito bem. Há uma grande contradição no povo de Deus, caracterizada pela conformação com o mundo de um lado, uma pseudo vontade de que Jesus volte logo e restaure o seu reino de eternidade em eternidade. Como os discípulos perguntaram, é agora que tu vais restaurar o reino de Israel? E nós aqui cantamos, oh, que esperança reina em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Aguardamos o Senhor como? Sentados, esquentando o banco, dormindo. É assim que nós aguardamos o Senhor? Não é essa a vontade de Deus. E muitos de nós somos apenas sabatistas. Eu me incluo nisso. Nós somos sabatistas. A maioria só vem à igreja no sábado, para o culto da manhã. Ainda chega atrasado para a escola sabatina. O pessoal da recepção tem que deixar alguém lá, porque até a hora do início do culto matutino, culto divino, ainda está chegando gente. Que espécie de cristãos somos nós? Negligentes, murmuradores. Pois bem, em muitos de nós, que somos sabatistas, reina o espírito da mornidão, de que Jesus falou na igreja de Laodiceia. Nós nos orgulhamos de ter uma organização poderosa, muitas escolas, muitos hospitais, muitas universidades. Mas isso para Deus é nada. Isso para Deus passa. O que interessa para Deus é a nossa salvação. E nós estamos negligenciando a nossa salvação. E continuamos cantando. Volta a Cristo, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Mas o que fazemos para que Cristo volte logo? Queremos que Cristo volte logo, imediatamente. Mas não nos dispomos a pregar o Evangelho eterno e fazer discípulos. O nosso comprometimento de cristão é deplorável. Nós somos descomprometidos com o mandado de Cristo. Desobedecemos claramente a ordem de Cristo, que está no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 até o 20. Vamos ler. Mateus 28, 18 a 20.
Amém? Mateus escreveu assim: e Jesus se aproximou, falando-lhes, dizendo: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, o que é que ele disse? Ide. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E fez uma garantia. A garantia que Cristo deu é a seguinte: devemos ensinar a todos todas as coisas que Cristo nos tem ensinado. E eis a garantia: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Desculpem. Até a consumação dos séculos. Pois bem, olha o que nós deparamos nesse versículo. Uma ordem. Uma ordem para que nós sigamos pregando o evangelho eterno. Não o evangelho da facilidade. Não o evangelho da prosperidade. Mas o evangelho eterno que nos garante a salvação. Muitos de nós confiamos na promessa de maneira vaga. Preferimos seguir todo mundo, nos divertir com as coisas do mundo, nos conformarmos com as coisas do mundo. Mesmo João tendo escrito que não devemos nos conformar com este mundo. Observemos que a alegria do mundo de hoje é a tristeza do amanhã. Pois no mundo só existem dor, ódio, malquerença, traições, angústia, doenças e morte. É isso que você quer? Você quer sofrer? Você quer morrer morte eterna? Você quer viver angústia? Você quer viver traições, malquerenças? Não é isso que você quer. Não é isso que eu quero. Nós queremos alegria e felicidade de salvação eterna. Não devemos confiar em nós mesmos. Nós, como seres humanos, pecadores, somos falhos, miseráveis pecadores. Como dizia Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo dizia isso porque ele sofria muito. Porque ele havia sido treinado, educado para ser um sacerdote fariseu. E ao aceitar a salvação em Cristo, Paulo passou a ser considerado um traidor, acusado de profanar o templo, preso em Roma, preso em Jerusalém. Jesus disse à igreja de Laodiceia que somos ricos e dizemos que não temos falta de nada. No entanto, somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas Jesus não só acusa, Jesus também dá uma solução. Jesus é poderoso e ele lê o coração. E ele diz então o seguinte: aconselho-vos que compreis colírio para que vejam, e ouro para que sejais ricos, e vestes brancas para que sejais justos. É isso que Cristo nos promete. Que nós lavemos nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que nossas vestes sejam brancas. O sangue do Cordeiro aqui representa a justiça de Cristo, que cobre a nossa injustiça, que cobre a nossa vida.
E Jesus dá um último conselho. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É perigoso a gente demorar tanto na espera de Cristo? Quantos pecadores morrerão esperando que Cristo volte? E nós estamos impedindo que Ele volte, porque não pregamos o Evangelho. Porque somos negligentes, fracos, medrosos de enfrentar a realidade. Esta é a situação da igreja. Vamos ler o que diz João no capítulo 13, versículo 20. João 13, 20. É 1 João, capítulo 13, versículo 20. João 3, 20. Diz assim: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega à luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Todo aquele que segue o mundo aborrece a luz. Porque a luz é clara e ela mostra as nossas abominações. Você já se perguntou se é perigoso permanecer no planeta Terra, dominado pelo mal, sujeito à solidão, à violência, às doenças e à morte? Muitos crentes se recusam a fazer a obra de Jesus, aquela que Ele ordenou, a todo custo. Continuam praticando o mal, atacando os outros, procedendo com maledicências, tornando-os impopulares só porque eles falam a verdade. Será que nós não estamos como os fariseus? Vamos ler o que Jesus falou aos fariseus. Mateus 23, versículo 13. Mateus 23, versículo 13. Amém? Vamos ler então. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque fechais a porta do reino dos céus diante dos homens, pois não entrais e nem deixais entrar os que querem entrar. Irmãos, isso é muito forte. Ao ler essa passagem ontem eu estremeci. Será que eu não estou impedindo que muitas pessoas alcancem a salvação? Será que a igreja toda também não está assim procedendo? Queremos ser justos demais e acusamos os outros, nossos próprios irmãos, com maledicências. Falamos mal um dos outros. Falamos mal do pastor, falamos mal do pregador, falamos mal de quem canta. É para isso que nós estamos na igreja? Creio que não. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo deve ser santidade. Quando Deus entregou a lei a Moisés, ele disse: sede santos, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. Aí muitos dos irmãos chegam e dizem: eu não sou santo. Todo mundo sabe que eu não sou santo. Santo é uma palavra que significa separado. Separado do mundo para Cristo. E quem não se separa do mundo é escravo do pecado. E o escravo do pecado, o seu fim é a morte eterna. A lição da escola sabatina fala muito bem claro sobre isso. Nós somos servos de Deus. O servo tem certos privilégios que o escravo não tem. Escravo do pecado
leva para a morte. Servo de Deus leva para a vida eterna. Não nos admiremos se muitos crentes preferem as glórias passageiras do mundo do que a vida eterna, longe do mal, pois quem se dispuser a defender a verdade presente e pregá-la na igreja ou ao povo lá fora, sofrerá oposição, ameaça, pressão, perseguição e, às vezes, até a morte. É duro isso, mas essa é a realidade. A igreja de Deus precisa passar por uma sacudidura para que aqueles que são realmente fiéis a Deus permaneçam. Mas os que têm um pé aqui e outro lá fora, certamente cairão. Esse é o mesmo expediente que tem sido adotado ao longo dos tempos. Elias, por exemplo, foi acusado de ser perturbador de Israel. Elias só queria que o povo deixasse de adorar a Baal e voltasse a adorar o seu Deus verdadeiro. Mas o rei Acabe, que acabou com Elias, disse, ao encontrar Elias, és tu o perturbador de Israel? Também Jeremias, o exército de Nabucodonosor cercava Jerusalém. Jeremias dizia, gente, o que tem que fazer é se render a Nabucodonosor. Quem se render, viverá. Quem resistir vai morrer. E Jeremias foi acusado de traidor. Preso. Jogado numa cisterna. Não fosse a misericórdia de Deus, Jeremias não teria escapado. Não somente Jeremias, mas Paulo. Porque se converteu ao cristianismo, foi preso, acusado de profanar o templo. Porque levou para Jerusalém um jovem, filho de uma judia, mas de pai gentil. E embora Paulo já tenha, por antecipação, mandado que o jovem se circuncidasse, mesmo assim ele não escapou. Paulo não escapou. Se orarmos sem cessar, teremos poder celeste para pregar e anunciar a breve volta de Cristo. Então, cada um de nós deve deixar brilhar a sua luz neste mundo. Em visão celeste, a senhora Ellen White viu o povo de Deus indo de cidade em cidade, em cada rua, de casa em casa, até a última casa, levando as boas novas do Evangelho. Se assim fizermos nós hoje, haverá muitos e muitas conversões, e o mundo todo será iluminado pela luz do Evangelho eterno. Aí sim, podemos cantar. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Nós vamos concluir. Vimos então, nessa pequena preleção, que não era plano de Deus que o povo de Israel peregrinasse por 40 anos pelo deserto, até que toda uma geração morresse. Vimos também que muitos preferiam voltar para o Egito para a escravidão do que seguir caminho para a terra da promissão. O que o mal ordenou foi a sua incredulidade. Israel não acreditou.
ficou incrédulo que poderiam vencer gigantes. Por isso blasfemavam, praticaram idolatria e foram infiéis. Esse é o mesmo pecado que nós hoje. E Jesus disse: ai de vós, fariseus hipócritas. Verificamos que Cristo nos ordena que saiamos a pregar o evangelho eterno a todo mundo e fazer discípulos a todos, em todas as nações, pois muitos de nós somos egoístas e negligentes e não fazemos o trabalho de Deus. Até quando seremos negligentes? Até quando estaremos dormindo? Quando Jesus chamou Pedro, Pedro em seguida disse: você quer Cristo? E deixou as redes. Deixamos nós as nossas redes. O que fazemos sábado à tarde? Deitamos nas nossas redes, ao som do mar e à luz do céu profundo, embalado pela música do vizinho, que não é música sagrada. Quem de nós poderá dizer como Paulo falou? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Último verso que nós vamos ler. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele usou essa frase com muito entusiasmo. Que deve ser uma frase que está, ou deve estar, da nossa mente, diariamente. Porque não me envergonhe do Evangelho. Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Você se envergonha do Evangelho? Você carrega a sua bolsa dentro de uma bolsa? Sua Bíblia dentro de uma bolsa? Você tem vergonha de botá-la debaixo do braço e sair de casa em casa pregando o Evangelho? Você tem vergonha de vir aqui na frente e cantar um hino em louvor a Deus? Você tem vergonha de orar? Não é esse o papel do cristão. O papel do cristão é não se envergonhar do Evangelho de Deus. Por quê? Porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos nós. Amém? Deus vos abençoe.